Estamos a aproximar-nos praticamente do fim e hoje tinha, não sei se receberam alguns um e-mail que eu mandei com a ideia de que hoje e amanhã nós tentaríamos conversar aquilo que não conversámos durante este período todo, nunca é tarde para começar e, e mais do que isso, eu tinha posto as coisas em termos de, conversámos em geral sobre dúvidas, etc. Mas depois pensei que isso era capaz de ter aquela dificuldade que depois ninguém quer começar e que os temas se baralham, etc, etc. E então, liberalmente, disse assim, eu vou pôr aqui uma lista de temas. E depois logo se fará. Isto é, a tal mão que dirige a mão invisível. Não deixáveis dar a mão invisível, mas eu. E tinha pensado numa série de temas que podem ser estes outros quaisquer, mas que são temas genéricos e ao menos dão uma certa seriação. Um tema de discussão que era interessante e que abordámos no início, depois veio aqui à baila alguma vez em discussões e que depois, não aqui, mas numa conferência que fiz, numa aula que dei em Campinas, na Unicamp, voltou a aparecer, era o seguinte. Eu fiz uma história, ou melhor, apresentei aqui assim, e no fundo é o que tenho feito, uma história baseada em textos. A história foi uma história de textos. Claro que eu podia ter contado este período entre 1750 e 1900 e tal, de outra maneira, podia ter, falando de história constitucional, podia ter preferido a perspectiva das lutas políticas, das conjunturas constitucionais, ligadas às conjunturas políticas, ter falado dos governos, ter falado das eleições, ter falado de todas as combinações políticas, ter falado do modo como essas combinações políticas tinham influído na vida social do país, podia ter trazido para o protagonismo, para a primeira fila, a história social, muito mais do que fiz, dizer, sim, pronto, houve estas Constituições. Agora, qual é o significado social destas Constituições? E fazer discursos do género de feudalismo, capitalismo, formação do capitalismo, desenvolvimento do capitalismo financeiro, capitalismo comercial, etc, coisas desse género. Eu podia ter feito aquilo que alguns colegas, sobretudo de história, mas também de direito por razões diferentes, fazem, que é fazer uma história narrativa, que é uma coisa que agora, enfim, está muito na moda, fazer uma história como uma narração, como se fosse um romance, contando os factos, todas as coisas, tal como elas, já uma vez aqui falando isso, tal como elas realmente se passaram, e não vir com grandes teorias e dizer, não, limitar-me a contar a Constituição, se é história jurídica, a Constituição foi aprovada no dia tanto de tal e houve esta discussão nas Cortes a propósito disto e o deputado tal, que era realmente de Trás-os-Montes, era primo e cunhado do outro, que era da Beira, mas estavam zangados por causa de não sei de quê, tiveram uma altercação nas câmaras, mas essa altercação explica-se mais por motivos das suas dissidências pessoais, ou por causa das suas filiações partidárias, ou por causa da pertença a este grupo ou aquele, do que propriamente por razões ideológicas. Bem, eu não fiz nada disso. Fiz uma história de textos constitucionais. Que parece uma coisa bastante tradicional de fazer. Na verdade, a maior parte das histórias constitucionais que nós encontramos nas faculdades de Direito é a história de textos constitucionais. Escreve, as Cortes Constituintes e tal, fizeram uma Constituição que dizia isto, assim, assado, tinha uma Câmara, tinha duas Câmaras, tinha 3 poderes, tinha 4 poderes, a Câmara era constituída desta maneira, as eleições daquela, e no fundo fica-se um pouco nisto, mais ou menos, com mais ou menos detalhes, fica-se um pouco nisto. Muitas vezes fala-se na gênese destes textos, este artigo suscitou uma discussão na Câmara, em que participaram o deputado tal e o deputado tal, mas no fundo fica um pouco restrita apenas a textos, que também não foi bem o que eu fiz. Eu procurei contextualizar a história de textos, basicamente foi uma história de textos, peguei em textos constitucionais e mexi nesses textos constitucionais, e quando contextualizei, também fundamentalmente, contextualizei os textos com outros textos. Liguei a história constitucional,
frequentemente à história das ideias políticas. Liguei a história da Constituição de 26, ou a vossa de 24, a textos de Jeremy Bentham, ou depois de Guizot. Liguei a Constituição de 22 à Constituição de Cádiz, e a Constituição de Cádiz ao período, digamos assim, heroico da Revolução Francesa, ou então a sobrevivências de textos de antigo regime. Mostrei ou tentei mostrar como a Constituição de Cádiz era o resultado de influências de outros textos que estavam na memória dos juristas, dos constituintes e que falavam pela boca deles. O primeiro grupo de questões que se pode pôr é em que medida é que uma história constitucional deste tipo é viável, e quando eu digo é viável, quer dizer, é explicativa. Faz sentido para nós. É uma narrativa com sentido. Não falta alguma coisa aqui? Alguma vez nós, mesmo aqui neste curso, alguma vez senti que havia essa impressão, há coisas que faltam aqui. Ele nunca nos está a explicar ou nunca nos está a dizer como é que isto se liga à evolução social. Ou raramente nos está a explicar como é que isto se liga ao contexto, à conjuntura política. É como se isso não existisse para ele. É como se estes textos tivessem uma vida autónoma, se gerassem a si próprios. E eu devo confessar, já vamos discutir este ponto, eu devo confessar, é uma ideia que me agrada, esta ideia que os textos geram a si próprios, que se convidam uns aos outros, que têm uma espécie de relações genéticas, já não direi como o Pierre Legendre de relações sexuais entre textos, não direi relações sexuais, mas têm umas relações genéticas e que geram textos novos que uns se chamam aos outros, que nos ecoam os outros e que formam uma intertextualidade, uma constelação de textos que quase pode ser descrita sem que se descreva os seus suportes humanos, ou que quase pode ser descrita sem que se descrevam os interesses esses eventuais interesses que estes textos alegadamente servem. É uma ideia que me agrada bastante. Porquê é que me agrada bastante? Porquê é que me agrada esta ideia? Bem, porque com ela se consegue fugir de duas coisas que eu acho que tiveram vantagens, mas tiveram também grandes inconvenientes na história. Na maneira de fazer a história, nomeadamente na maneira de fazer a história do direito. Por um lado, descentra-se o sujeito, isto é, abandona-se a ideia de que são as ideias que estão na cabeça de A ou de B, dos grandes pensadores, dos grandes filósofos, que são as responsáveis, essas ideias, por toda a evolução constitucional. Foi o que Kant escreveu na Metafísica dos Costumes, ou o que Kant escreveu na Crítica da Razão Prática, ou o que Hobbes ou Montesquieu, etc., escreveu nas suas respectivas obras, que depois geraram uma cadeia de filiação que levaram a estas constituições todas. E esta ideia, que é uma ideia típica da história, da chamada história das ideias, muito cultivada, como sabem, pelos filósofos, não é? Que pegam em grandes nomes da filosofia, Rousseau, Kant, Hegel, etc., e depois explicam toda a evolução do pensamento político, por exemplo, do Ocidente, na base dessas ideias, Spinoza, etc. O que coloca alguns problemas é que, nós hoje sabemos isso por experiência própria, realmente muito pouca gente leu estes autores. E estes movimentos de ideias aplicadas que nós estamos aqui a ver, as ideias constitucionais, mesmo hoje, as nossas ideias constitucionais, as ideias constitucionais que hoje uns mais, outros menos conhecem, os juristas mais do que as pessoas que não são juristas, mais ainda que as pessoas que não têm grande cultura, mas todos têm hoje assim umas ideias sobre a liberdade, sobre a igualdade, sobre a natureza representativa dos parlamentos, sobre o que é lícito ou legítimo fazer ou não fazer em matéria de governo, e, no entanto, ninguém provavelmente leu, ou muito poucos leram,
os autores que, teoricamente, poderiam inspirar estas ideias de hoje. Muitos deles são estes do século XIX, mas já do século XVIII, XIX, mas já do século XX. Rawls e a sua teoria da justiça. Bem, realmente, muito pouca gente leu Rawls e a teoria da justiça de Rawls. E, no entanto, hoje toda a gente tem uma ideia da justiça e que tem e que podem, em certas circunstâncias, representar valores universais e noutras não, e que para que represente valores universais que tem que haver uns certos cuidados ao discutir sobre a ideia de justiça, tem que se construir um diálogo com certas características. Também muito pouca gente leu Habermas, mas toda a gente tem pouca ideia de que as coisas devem ser consensuais, e o consenso é um verdadeiro consenso se realmente as pessoas que estiverem a discutir para formar esse consenso, ou melhor, na medida em que esse consenso for o produto de uma discussão em que as pessoas estão em condições de paridade e de abertura e de transparência e de verdade. Mas isto são ideias comuns, mas não leram Habermas, não é? De modo que descentrar estes grandes sujeitos criadores tem, a meu ver, esta virtude. Aproxima a história mais de uma história do senso comum constitucional. De uma história de grandes números, não de uma história de números excepcionais, de pessoas excepcionais, mas de uma história das mentalidades constitucionais. Daquilo que o comum dos mortais pensa da Constituição. Naturalmente, uns pensam mais assim, outros pensam mais assado, uns são mais à esquerda, outros são mais à direita, mas há certas coisas em que todos, mais ou menos, compartem. E, digamos, o solo de onde nasce o constitucionalismo contemporâneo é dessa base comum a todos, que é praticamente indiscutível, enfim, o caráter indiscutível da democracia, também a ideia comum de que a democracia existente, a democracia real, para se dizer como se dizia em relação ao socialismo, a democracia real que está muito longe da democracia ideal, enfim, e uma série de ideias que, dentro de divergências, unificam e permitem uma certa estabilização de ideias políticas. Portanto, a vantagem é esta, é situarmos num chão mais comum, mais genericamente explicativo do que se fizéssemos uma história das ideias político-constitucionais baseadas nos grandes autores, que muitos não conhecem. Mas também já aqui lhes falei que, mesmo entre os políticos que fizeram estas constituições, quando foram feitas em cortes, estiveram nas cortes, discutiram nas cortes, muitas vezes eles próprios não conheciam os autores. E quando os citavam-nos mal, trocavam-lhes os nomes, diziam que Bentham dizia coisas que, na verdade, o Bentham nunca tinha pensado em dizer, desde logo porque, como já disse, eles não podiam ler, não podiam ter ali, está aqui na página tal, está a ler, e o homem tinha que ter o livro ao bolso, de modo que as coisas surgiam todas baralhadas. Muitas das discussões parlamentares são, de facto, muito baralhadas, de pessoas que tinham formações muito diversas, mas, sobretudo, algumas que não tinham formação especial nenhuma e que, portanto, trocavam as coisas, diziam os argumentos ou usavam argumentos que não eram consistentes, que não eram válidos, que eram pouco informados. Portanto, descentramos isto. Pensei que era algum de vocês. Por um lado, descentramos isto. Por outro lado, há uma outra ideia mais geral, mas que é muito, que aparece muito, por exemplo, em Michel Foucault, quando ele fala da ordem do discurso, que é a ideia de descentrar o próprio sujeito dos discursos. Estamos a falar de textos, discursos. Estamos a falar de coisas que nós escrevemos, que eu escrevi, que vocês escreveram. Qual é o meu domínio sobre aquilo que eu escrevi? Quando eu digo o meu domínio sobre aquilo que eu escrevi, em todos os domínios. Quando eu escrevo, até que ponto é que eu sou senhor daquilo que escrevo?
Isto é, até que ponto é que eu sou livre de escrever isto ou aquilo? Ou de ponto das coisas ao contrário. Até que ponto é que eu não sou escravo, servo, servidor, limitado, por ideias que eu tenho metidas na cabeça, pelas tradições culturais a que pertenço, pelas escolas, por aquilo que aprendi na escola, nas várias escolas, na Faculdade de Direito, pelo círculo dos meus amigos, pelos livros que li. Até que ponto é que eu realmente sou senhor ao escrever aquilo que escrevo? Desde logo eu estou vinculado a uma língua, que já não é pouco. Há coisas que eu não consigo dizer na minha língua, que na minha língua são difíceis de dizer ou até impossíveis de dizer, e portanto eu estou vinculado desde logo a isso. Mas estou vinculado a uma série de níveis de condicionamento. A escola que frequentei, a cultura a que pertenço, o senso comum do grupo social a que pertenço, as leituras que fiz, e as leituras que fiz também não as domino, porque eu não posso ler tudo, não sei ler tudo, não sei ler todas as línguas, não posso ler tudo porque nem tudo está à minha mão. Leio aquilo que me vem à mão, que está nas prateleiras da minha faculdade, que eu encontro nas livrarias, em línguas que eu possa ler. Há outras, inclusive, recordo-me, às vezes que fui à Suécia, entrava nas livrarias, mas entrava mais às vezes porque estava muito frio na rua, porque aquilo era tudo em sueco. Mas depois, no meio disto tudo, há os acasos que nos põem livros nas mãos. Eu recordo-me de 2 acasos que convosco também, com isso já passou. 2 acasos que me puseram livros nas mãos, que depois foram muito importantes naquilo que eu vinha dizer. E, portanto, eu não sou senhor daquilo que vinha dizer, porque se eu não tivesse entrado naquelas livrarias e por acaso não tivesse visto aqueles livros, eu provavelmente seria uma pessoa completamente diferente. Uma delas foi em 1969, quando eu um dia, entrando por acaso numa livraria de Coimbra, neste caso, encontrei um livro de Michel Foucault, A Arqueologia do Saber, que nem sequer era o seu primeiro livro e que por acaso nem sequer era o primeiro que eu tinha, porque eu tinha uma tradução portuguesa das palavras e das coisas e não sei se tinha a História da Loucura. Bem, mas encontrei aquele livro que acabava de sair, 69, e disse, chama-se Arqueologia do Saber. Eu realmente ando a fazer a minha tese de mestrado sobre uma coisa que é, de facto, saber as origens de um saber determinado, que era o saber jurídico romano, num aspecto. O conceito de direito natural nos juristas romanos. De facto, eu aqui ando um bocado a fazer isso, uma arqueologia, eu não sei nada daquela época, ando aqui a escavar e a encontrar umas ruínas, porque, na verdade, quando se escava no direito romano, são ruínas que se encontram, não são edifícios completos, porque são bocados de textos que foram cortados, recortados, tirados, amputados, modificados, etc., que foram postos no digesto. Portanto, aquilo é tal e qual uma arqueologia, que não se encontra edifícios completos. Eu ando a fazer uma arqueologia. Olha, talvez este livro me sirva. Bom, e comprei o livro, veio para casa e li o livro. E foi um livro que realmente me inspirou muito, me deu muitas ideias, me deu um método para trabalhar sobre textos. E claro, era um livro também, ainda por cima, construído dentro desta perspectiva, que os saberes são produtos não de indivíduos, mas são produtos de, como ele chamava, formações discursivas. Uma formação discursiva era uma certa combinação de meios de produção de saber, textos, basicamente, de mecanismos institucionais, de redes de comunicação científica, e tudo isso é que explicava o que cada um de nós diz. As revistas que se assinam, as pessoas com quem temos contacto, os livros que estão nas nossas bibliotecas, a própria linguagem com que falamos, a visão intelectual do trabalho que há numa certa sociedade, que me leva, que a mim, licenciado, enfim, jovem professor numa faculdade de Direito, me coubesse um certo trabalho e não o mesmo trabalho que competia ao jovem licenciado numa faculdade de Química ou numa faculdade de Filosofia, etc. Bom, isso é um exemplo de um livro que realmente me marcou. Marcou-me durante anos e ainda hoje. Enfim, já não passo por ele há alguns anos, mas de vez em quando ainda lá vou ver coisas. E foi um livro que marcou durante anos. Bom, e depois justamente na Suécia. Na Suécia, na Noruega. Nas tais livrarias onde eu entrava para não morrer de frio na rua. Entrei, tudo em norueguês, tudo ver e tal. Nessa altura vi uma prateleira em inglês. Vamos ver.
E o que é que eu vi lá? Um livro de um tipo que eu nem sabia que existia, chamado Zygmunt Bauman, que tinha escrito um livro chamado Para uma Ética, que, enfim, um livro que lá estava, chamado Para uma Ética da Pós-Modernidade. Eu disse, olha, aqui está um tema interessante. Pós-modernidade, quer dizer relativismo de valores, quer dizer caráter local de valores, dificuldade em encontrar valores genéricos e gerais, negação da racionalidade como universal. Como é que se constrói, como é que este homem, que eu não sabia quem era, como é que este homem vai construir sobre isto, sobre a incerteza, uma coisa que precisa de certezas axiológicas, pelo menos, de valores certos, que é uma ética. Sempre quero ver como é que ele faz isto. Comprei o livro. Bem, e foi um livro também fundamental. Isto já foi em, não sei, 1990 e tal, 91, 92, não tenho a ideia. E foi outro livro fundamental. Bom, e realmente eu aqui apareço totalmente descentrado. Quer dizer, eu na verdade, o que aqui foi marcante, o que centrou, o que esteve no centro da evolução daquilo que eu passei a pensar, da maneira que, e isso refletiu-se naquilo que comecei, enfim, que escrevi de seguida, o que foi aqui central foi um ato do acaso. Foi o ato de eu ter encontrado dois livros, que se eu não tivesse encontrado, o Foucault talvez lá chegasse. Já tinha lido dois, talvez lisse três, quem sabe. Agora, o Bauman, confesso que provavelmente só quando ele se tornou moda e passou a aparecer em todo lado e traduzido, bem, traduzido em inglês não é, mas enfim, mas apareceu em todo lado, apareceu no Brasil, em Espanha e na Itália, talvez eu não tivesse dado conta daquilo que existia, mas talvez nunca tivesse sido uma minha leitura preferencial, como também há muitos autores que eu sei perfeitamente que existem, mas que não se pode ler tudo, tipo assim, não se pode ler tudo, este não leio. E, no entanto, o que esteve aqui, o que centrou a minha evolução intelectual foram dois acasos, onde o sujeito, eu, estou completamente descentrado. Eu fui apenas uma antena que recebeu um sinal, e a antena não é central, o central é o sinal, que recebeu um sinal lá de uma rádio, duas rádios que estavam no universo a cantar, ou duas baleias que estavam a cantar, né? Eu, terceira baleia, apareceram-me aqueles sinais e passei a lidar com eles. E eu creio que isto terá acontecido com muitos de vós. Pode ter sido um acaso, pode ter sido o acaso de uma aula, pode ter sido o acaso de uma coisa que um professor disse, pode ter sido o acaso de uma coisa que leram no jornal, uma crítica de um livro e que lhes lembrou ler esse livro, pode ser um e-mail de um estudante vosso que disse, sei lá, você já leu este artigo assim, e no fundo os que dão aulas sabem que isso acontece muitas vezes, os nossos estudantes muitas vezes veem uma coisa e dizem, é capaz de interessar àquele tipo, às vezes não enganam-se, não interessa tanto, e mandam-nos um e-mail e o tipo depois acaba por ler, outras vezes não ler, não pode ler tudo, ler, e isso é um acaso. Portanto, o descentramento do sujeito não é só dos grandes sujeitos, é o descentramento também dos sujeitos imediatos dos textos destas Constituições. Porque é que um deputado nas Cortes, ou porque é que os autores das cartas constitucionais meteram lá aquele artigo, ou meteram outro, bem, talvez porque tenham apanhado a Constituição da Bélgica. Estranho. Ou lá em cima da mesa tinham a Constituição de Cádiz, ou uma Constituição francesa, e começaram lá a ver o que é que dizem eles aqui sobre liberdade de reunião. Olha, vou cá pôr isto. Já não tenho mais tarde, está aqui feito. É um acaso. Podiam ter outra Constituição. Podiam ter uma das muitas dezenas de Constituições americanas, enfim, que já existiam em 1820, muitas dezenas dos vários Estados. Podiam ter pegado numa delas. E depois descentra em terceiro lugar, e depois para e vamos conversar sobre isto, e descentra em terceiro lugar o grande sujeito coletivo. O grande sujeito coletivo é o povo, a classe social. E eu acho que isto também é importante descentrar um pouco. Não quer dizer que estes textos todos não tenham significados políticos e que não traduzam lutas de grupos políticos, de classes sociais, para pormos o programa de uma forma mais clara, ou de grupos simbólicos.
grupos com um certo poder simbólico, um certo tipo de poder simbólico, mas ponhamos classes sociais, para irmos para um campo mais conhecido de todos. Eu quero dizer que a Carta Constitucional, a Constituição 22 ou a Constituição de 1791 não representassem interesses de certos grupos sociais. Mas aí põe-se o mesmo problema. Convém descentrar isso um pouco, porque senão chegamos a formulações muito grosseiras, de dizer esta Carta Constitucional é uma expressão do capitalismo financeiro ou do capitalismo comercial, como se os constituintes ou o Dom Pedro, o dador da Carta, fossem propriamente uns manda-chuvas, estivessem ali pagos para a burguesia comercial do Rio, ou de Lisboa, ou de Londres. Faz lá uma Carta Constitucional que reconhece os nossos interesses. Até porque todos estes textos são contraditórios desde o início, são polissémicos, quer dizer, têm vários sentidos possíveis, são suscetíveis de várias interpretações e puderam albergar, como aqui também já eu disse, puderam albergar na sua longa vida, os que tiveram uma longa vida, na sua longa vida puderam albergar e cobrir interesses diversos, de conjunturas políticas, económicas e sociais diversas. Eu falei mais em conjunturas políticas, mas podia também ter falado em conjunturas económicas, bastante diversas. Qualquer destes textos, com os seus limites. Não se pode dizer que a Carta Constitucional tenha servido de suporte aos interesses dos operários. Então, os operários, nessa altura, só bastante mais tarde, a partir de 1950, que talvez se possa falar de qualquer coisa assim. Ou que tivesse servido os interesses dos camponeses. Bem, tudo com os seus limites. Mas dentro do resto da gama de interesses sociais presentes, cobriram vários. E bem trabalhadinhos, ainda podiam talvez cobrir mais. O exemplo mais interessante, já não dizendo respeito a constituições, mas dizendo respeito ao direito, é o projeto que teve curso, como sabem, em Itália, nos anos 80, 90, de um uso alternativo do direito. O uso alternativo do direito. Estou aqui a omitir uma palavra, por isso é que eu me engasguei e voltei atrás. Na verdade, eles teriam dito, enfim, os autores deste movimento que se inicia num congresso em Catânia, em 1980, qualquer coisa, eles teriam dito um uso alternativo do direito capitalista. Mas ficaram-se por aí para não dizer mais. Mas o uso alternativo do direito era mesmo isso, era serviço do direito italiano para servir outros interesses. Por exemplo, se a Constituição italiana garantia a propriedade e garantia o direito à habitação, assim, porque é que nós devemos de preferir a propriedade ao direito à habitação? Foi um exemplo que eu aqui já dei. Na verdade, se preferirmos o direito de propriedade, há um indivíduo que recebe a renda a tempo e horas e há outro que vai com a família para a rua. Com a família com os móveis fica a viver na rua. Se preferirmos o direito de habitação ao direito de propriedade, há um indivíduo que conserva a sua casa e há outro que deixa de receber a renda. E o que os juristas italianos, este grupo de juristas italianos, dizia, é preferível a segunda solução, porque o direito mais sacrificado, na verdade, o direito que se deve sacrificar menos é o mais importante, e é mais importante o tipo de ter casa do que propriamente ter uma renda ao fim do mês. Os alternativos, depois tem muitas outras aplicações de outra natureza, isto é, a ideia era, o direito é polissémico, mesmo o direito capitalista é de tal maneira polissémico, pode ser interpretado de tantas maneiras, que nós, sem termos necessidade de fazer uma revolução, podemos arranjar uma revolução mais económica. Sem termos que pôr o povo em armas a conquistar o Quirinal e a conquistar o poder em Roma, podemos deixar tudo como está, lá o Parlamento, só nós cá em baixo juízes, vamos aplicar o direito que eles lá de cima fazem, utilizando a polissemia desse direito, vamos aplicá-lo ao contrário. Não na lógica com que foi pensado, para que se dirigia, mas numa outra lógica que ele também contém, porque como é um discurso com muitos sentidos, equívoco, podemos utilizar um outro sentido, ir aplicar a coisa num outro sentido. Portanto, este descentramento, neste caso estão a ver da história social,
este descentramento da história social, também tem vantagens. Isto é, esta história conduzida ao nível dos textos, sem fechar para uma história dos indivíduos, dos grupos políticos, uma história política, ou até uma narrativa política, sem fechar para isso, e até podendo ser enriquecida por ela, sem fechar para uma história social, antes podendo ser enriquecida por ela, complicadinho, mais valia passar. Permite enriquecer esta história ao nível dos textos com outras dimensões. Esta é a primeira questão que nós vamos discutir. Segunda questão, bem, e como é que isso será possível? O que é que falta aqui? O que é que falta a esta história? O que é que era fácil pôr a mais do que o que aqui está? Depois há uma segunda parte desta pergunta que está mais para o fim. Uma segunda parte desta questão que está mais para o fim. Então, vamos discutir alguma coisa sobre este primeiro grupo de questões. Ou acham que, pronto, os textos estão bem e não vale a pena a gente chatear-se mais com isso? É que não é reparem que não é uma postura muito comum. E é uma postura, uma posição. Postura, no Brasil diz postura, é que postura em Portugal também é os ovos das galinhas, não? Uma galinha fez uma postura. E é as posturas das câmaras. Não é? De modo que eu não queria que vocês jogassem, estávamos aqui a falar de galinhas e de ovos. Sim, meu caro Sérgio. Quando trabalhamos nessa perspectiva, qual é o papel da doutrina? E será que quando a gente trabalha com a doutrina, a gente não está substituindo autores famosos por outros autores que também são famosos? Só que no universo jurídico, pergunto isso, por exemplo, dando aula para os meus alunos, existem alguns grandes autores hoje, mas não necessariamente são esses grandes autores que a maior parte dos alunos acaba utilizando, lendo. Né? Então, quando nós começamos a trabalhar com a história das ideias, será que trabalhar com grandes autores, por exemplo, aqui no Brasil, Alexandre de Freitas, Lafayette Rodrigues, será que isso também não pode nos levar a alguns equívocos? Sim, por isso é que em estudos, mesmo este estudo, não se nota muito nas minhas aulas, nas aulas que eu não se notou isso muito, mas no texto nota-se mais. Mas noutros textos que publiquei, por exemplo, sobre a história do ensino, do direito administrativo do século XIX, ou do direito penal no século XIX, ou uma coisa que tenho praticamente terminada, está o direito civil. Aí realmente não aparecem grandes autores. Eu até não aparecem nem os grandes autores internacionais, sei lá, não aparece para o direito. Veja, para o direito administrativo já é difícil encontrar grandes autores, não é? Kant não escreveu sobre o direito administrativo, Bentham não escreveu, está alguma coisa, mas pouco sobre o direito administrativo, ainda podemos encontrar grandes administrativistas como Laferrière, como sobretudo franceses e tal, alemães, Lavande, Laennec, mas eu não, claro, também estou a falar de Portugal, eles tiveram influência em Portugal e alguns deles foram até adotados como manuais. Macquarel, por exemplo, um francês, foi adotado como manual em Coimbra durante uma série de anos. Mas eu não deixo de falar dele, e não deixo de falar lá Ferrier, porque influenciou outros autores, etc. Mas depois falo nos muito menos importantes, que foram aqueles que deram aulas, por exemplo. Fizeram sebentas, como se diz em Coimbra. Sebentas são os livros de texto, não é? Que no século XIX eram copiadas pelos alunos. Todos os dias havia um grupo de alunos escalado para isso, que escrevia aquilo, depois à noite levavam um litógrafo, o litógrafo fazia, aquilo era passado por uma pedra, não sei lá bem como uma coisa de óleo, não sei lá como era, não sei exatamente, nunca vi, e depois era reproduzido um número pequeno, para
70 pessoas, 80 pessoas, e no dia seguinte vendia-se. Depois, ao fim do ano, os estantes encadernavam aqui tudo. Bem, para já, não eram feitas pelo professor. Eram produto das lições do professor. Mas eram feitas por alunos. E nunca eram revistas porque o professor não tinha tempo. O professor falava num dia, os tipos copiavam aquela coisa, passavam ali, imprimíam ao litógrafo, o litógrafo passava aquilo lá para a pedra, e da pedra passava para o papel e vendia no dia seguinte, portanto o professor nem punha os olhos. Depois vê-se que muitas vezes o professor de um ano limitava-se a transcrever praticamente o que tinha dito do ano anterior. Quando não era ele, era outro qualquer, mas muitas vezes não era ele mesmo, era outro. E nós lemos as lições de 46, de um, e depois lemos as 47, 46, 47, depois lemos as 47, 48, de outro, e praticamente a cantilha é a mesma, só que os autores já não são os mesmos. Portanto, aqui é um autor que está a falar, não, é um grande autor coletivo, sem nome, sem, porque não é nem o professor do ano, é um bocado o professor do ano e o professor do ano anterior, mas tudo isso depois filtrado ainda por aquilo que os alunos entenderam e que passaram para o texto, por vezes repetindo as coisas, vê-se perfeitamente, ou por vezes era a várias mãos, e então aquilo vê-se perfeitamente, um tipo escreveu um bocado, depois outro escreveu outro, e aquilo não cola bem, e até pelo tipo de letra, também se vê como eram manuscritas, que se vê que não era o mesmo que escrevia, que não cola bem. Portanto, aqui transformamos o grande autor num grande autor anónimo. Bem, e este grande autor anónimo tem mais importância que o grande autor? Bem, para os efeitos que nós estamos a estudar, tem. Porque este é que formou a cabeça daqueles 60, 70, 80 bacharéis que estavam ali a ouvi-lo. E que depois encadernaram aquelas lições todas, levaram para as comarcas onde eram advogados os juízes, e foi aquilo que passou para os tribunais. E foi aquilo que as pessoas ouviram. E que perceberam, um pouco, o que perceberam, não perceberam tudo, mas perceberam alguma coisa. E, na verdade, é isso que se torna decisivo. Portanto, este descentramento não é só dos grandes autores, é um descentramento até de médios e até de médios e pequenos autores. A essa altura caímos quase numa autoria coletiva, que sei de quem são. Muitos nem dizem. Nós é que sabemos pelo ano, se dizem o ano, sabemos pelo ano que é do professor tal, porque nem dizem de quem é. Mais depressa dizem quem são os sebenteiros. Isto é, os alunos que faziam as sebentas. Sebentas porque tinham aquele aspecto sujo, não é? Muitas vezes sabemos quem são os alunos sebenteiros. Muitas vezes são alunos bons e que mais tarde os vimos encontrar como professores, uns anos mais tarde, dessas ou de outras cadeiras, do que dizem o nome do professor. Muitas vezes não sabemos quem é o professor. Portanto, este descentramento eu acho que se adapta muito bem a esta nossa matéria, que por não ser uma matéria, por ser uma matéria prática, o que se pretende com os escritos todos é, no fundo, depois resolver questões práticas. Nas questões práticas não interessa muito bem saber quem foi o tipo que teve esta ideia. O que interessa é mais saber, esta ideia serve? Esta ideia adapta-se a resolver este conflito? Vai ser bem recebida? Vai suscitar o consenso? De quem foi? Como quem vai a uma sapataria para comprar sapatos, não é? O que interessa é que acabam bem no pé. Quem foi o sapateiro? Bem, há pessoas que não. E tem que ter a grife, não é? Se tiver a grife, nem que o pé aperte que se farta, tem que ser aquele e não pode ser outro. Agora, a generalidade das pessoas vão ao sapateiro, compram um sapato, vão à sapataria, compram um sapato e ainda sabem quem são o sapateiro. Não estão assinados. É claro que a moda, por exemplo, quem criou aquele tipo de sapatos, ou aquele tipo de saias, estas saias agora que se metem assim para dentro, que eu acho bastante feias, não é? Mas quem foi o primeiro que fez aquelas saias que se metem para dentro? Parece, não sei, esquisitas. Que se metem para dentro. Não sei, o que é certo é que todos os costureiros naquele ano seguiram aquele modelo. E no ano seguinte, os costureiros de segunda, que já trabalham para classes mais populares e já não para as pessoas que andam sempre na moda, continuaram com o modelo das saias metidas para dentro. E apesar de ter sido uma coisa que surgiu há 3 anos, ainda se vê em alguns, agora já em grupos mais longe digamos, do centro da moda, da moda atual, ainda se vê as tais saias, ainda se vê, infelizmente, as tais saias metidas para dentro. Ainda vão durar mais algum tempo. Ou as calças mais largas abaixo, chamadas em Portugal calças boca de sino, que se usaram nos anos 60, não é? Bem, quem foi o primeiro que... Não se sabe, aquilo atravessou a segunda metade dos anos 60, aquelas calças com uma bocarra enorme, não é verdade? Até que se mudou, bom, e o nome interessa? Depende, se estamos a fazer
história da alta costura com nomes, da genealogia das formas, dos criadores de formas novas, interessa. Se estamos a fazer, que é aquilo que a mim me interessa mais, a história do senso comum estético na moda, na pintura, ou na escultura, ou nas belas letras, pá, os nomes não me interessam tanto. Interessa-me um movimento sem nome, uma forma sem nome, que se prolonga durante vários anos. Mas concordo perfeitamente com o Sérgio. Sim. Quem foi? Não consigo. Mira. Mas dessa tarefa de fazer uma história a partir dos textos e até compreender uma ideia também que me agrada, que os textos se originam por si, Sim. são até certo ponto independentes daqueles que os escrevem, independente daqueles que são citados no texto. Isso não substitui, na verdade, os autores pelo doutrinador ou pelo leitor principal, que vai condicionar a leitura daquele texto a partir das ligações que ele faz, como o senhor fez entre diversas contribuições. Na verdade, não se trata apenas de uma substituição de autor? Essa é uma questão que nós ainda não tínhamos visto hoje, que é realmente o papel desse criador que é o leitor. Porque o sujeito de que nós falávamos anteriormente, o autor, ainda é mais marginalizado se nós nos colocamos do ponto de vista de uma história do sentido dado pelo leitor. Porque aí é que o autor perde toda a centralidade. Eu não faço a mínima ideia, ou melhor, infelizmente depois dos exames algumas vezes fico a saber o que é que os alunos leram nos meus textos. Às vezes leram coisas do Arco da Velha, coisas inimagináveis que eu nunca tinha imaginado, portanto foram de uma grande criatividade, porque eu não tinha imaginado aquilo. Não, e às vezes tem coisas bem armadas. Portanto, isso é um outro problema, quer dizer, a descentralização do autor no sentido depois de uma lógica de produção de sentido pelo leitor. Um tema muito tratado por Humberto Eco. A ideia de que há uma intenção do autor e depois há uma intenção do leitor. Mas que o que prevalece é a intenção do leitor. Aí os nomes, hoje comprei de propósito para trazer para aqui. E não trouxe. Bem, aí realmente os grandes nomes é Humberto Eco, por exemplo, no Lector in Fabula e nos limites da interpretação. Aí ele corrige um pouco a ideia, diz bem, a ideia da criação pelo leitor é muito importante, mas há textos que não dão liberdade ao leitor. São textos tão formalizados, a matemática, por exemplo. São textos tão formalizados que o leitor não tem liberdade. Aí não há equivocidade. Mas, fora as linguagens formais, os computadores, a matemática, realmente essa liberdade existe quase sempre. E depois são dois autores alemães que são capazes de estar traduzidos em português, normalmente aparecem coletâneas, porque escrevem coisas pequeninas, que é um Robert Jauss, J-A-U-S-S, e agora não estou a lembrar do outro, Iser, Wolfgang Iser, I-S-E-R, que são historiadores da literatura e críticos literários, na verdade, mas que criam a chamada teoria da recepção. Teoria para a qual o decisivo não é o sentido do autor, mas é o sentido do leitor. E o sentido do leitor é um sentido efêmero e continuamente móvel, porque a cada leitura se refaz o sentido do leitor. Podem-se criar umas certas regularidades, porque um leitor lê, conta ao amigo e conta ao amigo daquela forma o livro, e a pessoa quando vai ler o livro já vai com aquela na cabeça. Bom, às vezes até pode reagir contra a versão que lhe deu. Com o filme também, contaram-me um filme e eu, ao final vou lá e vejo uma outra coisa. Bem, mas podem-se construir umas certas correntes de opinião, para as pessoas viam e dizem, o filme é sobre isto, assim, vão para lá já à espera de ver um filme que é isto assim, sabe. Bem, mas isso é mais um passo adiante na ideia do descentramento
do descentramento do autor. Portanto, aqui há 3 passos. Por um lado, a ideia da autoria é minada, em primeiro lugar, por todas aquelas interpretações da psicologia que destroem a ideia de autoconsciência ou de vontade consciente. Psicanálise, psicologia das profundidades, em que um tipo é falado, mais do que fala, é falado. É falado por movimentos e por determinações de que ele próprio não está consciente. Portanto, ideias antipsicologistas, se quiserem, em que o tipo é objeto de muitos condicionamentos, dos quais alguns não está consciente. Segunda ideia, é a ideia da autonomia dos textos, na origem da qual estão os linguistas, com a ideia de que a língua cria os seus próprios sentidos e que as pessoas são faladas pela língua, não dizem o que querem, dizem o que a língua permite dizer, a ideia de competência linguística, diz-se aquilo que uma língua deixa de dizer, e a isso chamam os linguistas a competência linguística. E depois é trazido da linguística para a literatura por autores como... agora estão a faltar. Por Bakhtin, um russo, Mikhail Bakhtin, que tem uma obra sobre o carnaval muito interessante, mas que agora não nos interessa, mas que criou a ideia de intertextualidade. Os textos organizam-se em cadeia, uns com os outros, em famílias. Uns atraem outros, outros afastam outros textos. Há textos que se acolhem, aproximam, que se invocam mutuamente. Há outros que se repelem, como os ímãs, não é verdade? Os ímãs, posto ao contrário, tá? Que se repelem, e portanto essas relações textuais são independentes dos autores. Eu acho que essa ideia é uma ideia muito produtiva, sim. Professor, qual que é o papel, qual que é a responsabilidade do indivíduo num mundo em que a vontade dele é condicionada e o produto da pretensa vontade dele pertence a um esquema objetivo que depende dele mesmo? Onde fica o indivíduo? Pois. Vou aproveitar que a minha pergunta vai Sim. no sentido dele. Como mudar algumas ideias na sociedade? Como se alterar se a gente é tão condicionado e a gente traz essas ideias e acaba reproduzindo essas ideias, muitas vezes sem perceber? Seria qual realmente Sim, a função sim. nossa? É a função crítica, de estudo, de Claro, aproximação? Que mais? São questões, as questões que as duas são a mesma questão, finalmente. São questões, se podem responder num plano filosófico enfim, há 1001 explicações filosóficas para isso, que se podem responder num plano da sensibilidade. Eu posso me sentir, ou você pode se sentir mais capaz, mais em condições de mudar o mundo e de, tendo ideias de mudar o mundo, etc., ou menos, não é verdade? Mas também se podem estudar no plano da empiria, no plano de estudos empíricos. O que é que revoluciona o mundo? É uma questão que eu tenho aqui depois adiante. O que é que revoluciona o mundo? São ideias de indivíduos? Bom, no plano empírico isto pode ter respostas diferentes. Depende se for um indivíduo que tenha, lá está, até que ponto é que são as suas ideias, mas se for uma pessoa que realmente tiver, por exemplo, hoje, acesso aos mídias, que seja comentador diário de uma estação de emissora, de uma estação de rádio e televisão de grande expansão, bem, aí inevitavelmente pode ter... Agora, o problema permanece. Em primeiro lugar, são as suas ideias ou não são? O que é que o leva a dizer aquilo? Bom, em segundo lugar, como é que ele é entendido? Bem, há tipos muito explicadinhos, não é? Não há, mas há outros cujas ideias, sobretudo ideias mais complexas, podem ter muitas interpretações, e nós vimos isso. O presidente Obama diz não sei o quê, depois ontem, é os 100 anos do Obama, foi ontem, não foi? Foi ontem, não foi? Entre futebol e 100 anos do Obama surgiram comentadores que cada um interpretou à sua maneira o que ele disse, o que ele fez, etc. Portanto, há uma série de leituras possíveis daquilo que ele disse. E o que ele disse
Disse-o, foi ele que disse, foi coisas que escolheu a tradições de declarações políticas de presidentes norte-americanos, disse aquilo que um presidente norte-americano deve dizer, ou porque, enfim, não deu grande importância à crise, não deu, porque achava que um presidente da República tem como função estabilizar e não criar angústias. Isto é, até que ponto é que ele disse o que queria dizer? Até que ponto é que não foi condicionado, consciente ou inconscientemente, por tradições que estão antes dele? De modo que a questão da criatividade do indivíduo na história é uma questão, para mim, na minha opinião, bastante em aberto. Não é fácil responder em geral. Diziam, mas então, o que é que nós andamos aqui a fazer? Não é? No fundo era o que... Bem, se calhar andamos a fazer o mesmo que os discos, não é? Andamos a repetir canções. É a ideia menos romântica, não é? Somos uns discos não de vinil, mas digitais. Mas nem assim, às vezes somos de vinil, porque produzimos ruído também. Somos uns discos que andamos a repetir coisas. Uma ideia muito pouco romântica. Mas eu, por acaso, acho bastante realista. O que é que eu ando aqui a fazer? O que é que eu vim aqui a fazer? A repetir uma série de ideias que recebi de outros. Dar-lhes uma formulação que vocês entenderam, não sabem como. De uma maneira ou de outra maneira. E depois vocês farão o mesmo noutros sítios onde forem. E levarão umas ideias minhas, umas ideias vossas, farão uma caldeirada, não é? Com aquilo tudo. Outros podem ter umas ideias mais heroicas, não é? Assim, bem, eu vim vender a boa nova, realmente ideias novas, que levei, que... eu tendo mais para a primeira, com toda a fraqueza, para a primeira opinião que para a segunda. Acho que os condicionamentos são muitos e temos a sorte de ter aqui 50 pessoas que nos escutam, mas também às vezes temos a sorte ou o azar de ter 3 e isso não depende de nós e das 3, 2 podem estar a dormir e a que está acordada pode não entender muito bem o que a gente disse. Ok. Os colegas aqui que dão aulas sabem que é rigorosamente assim, quer dizer, vamos dar uma aula, estou preparados, uma aula, vamos ouvir ideias brilhantes. Chegamos lá e naquele dia os alunos resolveram não aparecer porque tinham um exame a seguir na hora seguinte, não apareceu ninguém. O que é que andei ali a fazer? Rigorosamente nada. Ou apareceram os piores alunos que já nem sequer foram ao exame do dia seguinte, da hora seguinte, não tinham esperança nenhuma de entender nada e vieram ali passar um bocadito. Esperar a namorada que tinha ido fazer o exame. Estiveram ali. Portanto, pode haver aqui versões mais heroicas e menos heroicas do nosso papel. Não, nós podemos ter toda a nossa sensibilidade. Às vezes nós, professores, temos ideias bonitas e encorajadoras. É a ideia encorajadora de que uma aula nossa mudou uma ideia a uma pessoa. Eu, no fundo, as minhas ideias bonitas, assim, quando estou contente e alegre, estou quase sempre, mas contente e alegre é que naqueles 200 pessoas que estão ali, que houve talvez 3 que viram uma coisa nova. Muitos limitaram-se a reinterpretar, de alguma maneira a confirmar-se, escolheram do que eu disse as coisas que confirmavam as suas ideias, as coisas que não confirmavam as suas ideias. É esquisito, depois de pensar um dia nisto. Pronto, e a nossa ideia bonita de um professor é assim, olha, ali, às vezes nós imaginamos mesmo isto. Parece que houve ali uma centelha. Nós ficamos todos contentes que achamos que é uma centelha concordarem connosco. Isso faz parte da vaidade das pessoas, não é? Conseguiria abrir uma cabeça. Mas muitas vezes não temos essa... Depende das sensações de cada um, depende um bocado... Não sei se conseguirei responder mais objetivamente a essa questão, que é uma questão muito importante, até existencial, bastante importante. É possível, existe a possibilidade de fazer história, ou seja, do direito
Tem que essa história se transforme em história política, história social, história econômica, mantendo a especificidade das dois direitos? É. Bem, em primeiro lugar, os factos nunca se nos dão como factos. Dão-se-nos sempre como discursos. A não ser na história oral. Ou na história contemporânea, em que um tipo pode lá ir, ver a manifestação com os seus próprios olhos e tirar fotografias, mas a fotografia já é uma forma de discurso, não é? As pessoas aparecem a preto e branco, se a máquina é preto e branco, e aparecem pequeninas, não são bonitas, e aparecem chatas e nem todas as pessoas são chatas. Algumas, nem todas as pessoas são chatas. A realidade aparece sempre como discurso, em primeiro lugar. Agora, pondo isto à parte, mas não esquecendo isto, porque esta mediação da realidade pelo discurso nunca é insignificativa, é sempre significativa. Há dimensões da realidade que se perdem no discurso. Na fotografia, por exemplo, perde-se a terceira dimensão e perde-se o movimento, a fotografia parada, vamos fazer um filme, perdem-se coisas, perdem-se as conversas que o microfone não consegue captar, o ângulo também é um ângulo determinado, não se vê, não se vê naqueles objetivos olho de peixe, mas perde-se um bocado, aqui está focalizado, só vimos aqui o ponto para onde a máquina está a apontar, etc. Há uma série de mediações, mas posto isto à parte. Permite uma correção de método, não uma história de fatos, uma história de práticas. Fatos a gente está pegando positivismo. Sim, claro. Bem, mas de práticas, chamemos-lhe assim, as práticas são constituídas por séries de actos, a que nós damos uma certa lógica. Que também é outra coisa também, já agora, maldito relógio. As práticas são uma série de atos a que nós damos uma certa lógica. E repara que o encadeamento dos atos, para que nós daí extraímos uma prática, o encadeamento é feito por nós. Porque os atos não dizem lá, eu ato A, sigo-me ao ato B. Nós é que na nossa lógica de explicação dizemos que o ato A, o ato B se segue ao ato A. E o ato C se segue ao ato B. Mas isso já é uma construção nossa, a prática não vem lá quando se reconstrói os templos no Egito, não é que as pedras vêm lá todas numeradinhas, já sabe que aquela pedra... Não, o encadeamento já é nosso. Agora, é possível fazer, com estas restrições todas, é possível fazer uma história de práticas do direito. Por exemplo, você pode estudar as práticas do direito, ou enfim, de coisas próximas dele. Pode estudar as práticas parlamentares. Como é que os deputados votam, onde é que as leis param, onde é que as leis se iniciam, o impacto social das leis, pode pegar numa lei e depois pode fazer, através de inquéritos, pode fazer estudos sobre o impacto social dessa lei, pode ver até que ponto é que essa lei é utilizada na jurisprudência, quem a cita, quem não a cita, se há ciclos, se a lei começou por ser muito citada, depois deixou de ser citada, depois volta a ser citada. Já aqui falámos uma vez no Instituto, a Judicial Review da Supreme Court norte-americana, realmente não foi utilizada até 1815, depois foi utilizada pouco no século XIX, depois sobe muito no New Deal, e depois volta a decair, e depois volta a ser muito utilizada no Warren Court, no tempo dos direitos cívicos. Bom, pode fazer uma prática judicial, jurisprudencial, desde os ritmos, desde quem recorre aos tribunais e quem não recorre. É interessante. Sobretudo, se depois combinar isto com tipos de questões. Quem recorre aos tribunais do direito de família, quem recorre aos tribunais do direito laboral, quem recorre aos tribunais do... Por exemplo, fala-se muito, estávamos ao almoço a falar disso, fala-se muito do entupimento da justiça. Em Portugal, pelo menos, aqui não sei se falam, os tribunais demoram muito tempo, estão entupidos. Bom, é muito interessante fazer um estudo sobre porque é que estão entupidos. O que é que entope os tribunais? Por exemplo, em Portugal, chegou-se à conclusão, a partir de estudos de um observatório da justiça que funciona na Faculdade de Economia de Coimbra e que é, digamos, dirigido pelo Boaventura Sousa Santos, que o que entope os tribunais é a chamada corporate litigation, é a litigiosidade das empresas. São as empresas que são as cobranças, são os cheques sem cobertura, são os telemóveis não pagos, as pessoas que não pagam a conta do telemóvel. E claro, as empresas, como têm um gabinete de advogados,
porem 10 questões, ou porem 100, ou porem 1000, igual. E como, e como as próprias empresas fomentam o consumo em massa desses bens que implicam pagamentos regulares, ou este crédito fácil que se anuncia na televisão, quer comprar, sei lá, uns patins, venha aqui a não sei quê, juros, não sei quantos, só basta escrever, dizemos logo que sim. Bem, mas depois as pessoas não pagam as prestações e depois há processo em tribunal. Bom, e as empresas, é evidente, que aí recorrem, já têm os seus advogados para isso, não têm custos marginais. Mais uma ação, no fundo, tem custos marginais muito pequenos. Tem alguns, mas tem custos marginais muito pequenos. Portanto, porque é que entopem os tribunais? Depois a demora das sentenças também é uma história muito fácil de fazer. E os ritmos disso, não é? A história é ritmo. Isto seria uma análise sociológica, mas a história é o ritmo do tempo, é ver o perfil temporal. Quanto demoram as sentenças por tipos de processos? Bem, porque isso, jurídica e sociologicamente, é significativo. Juridicamente, se uma sentença demora, porque demora? Pode ter a ver com formação de magistrados, pode ter a ver com a adequação da formação dos magistrados àquele género de sentença, pode ter que ver justamente com a demanda de justiça naquele setor especial do aparelho judiciário, não é? E depois tem aspectos de história social. Quem é que paga o custo da demora das sentenças? Há ramos em que isso é claríssimo. No direito laborista, quem paga o custo é o trabalhador. Porque o trabalhador não pode esperar. E, portanto, prefere um mau acordo a uma boa vitória judicial. Entrega-se. Entrega-se porque não pode esperar 4 anos. Ou 3 anos. Então entrega-se. O patrão diz, paga uma indenização de tanto, ele saberia que teria direito a mais, mas teria que esperar 4 anos. Ou muitos de nós, consumidores, compramos uma torradeira. As coisas que variam muito. Porque tem aquelas resistências que quebram. Diz-me, tipo, vai lá com a torradeira, que se comprou há 4 semanas, e eu acho, olha, isto já não treino. Depois temos agora um modelo novo, mas eu não arranjo, isto é só aqui esta resistência, está aqui, está quebrada, isto aqui bastava por uma resistência. Não, ou seja, o senhor pode deixar a torradeira, paga para já 15 euros, isto vai ser mandado para os nossos serviços no norte do país, demora mais ou menos 15 dias, depois mandamos-lhe um orçamento, o senhor se aceitar o orçamento, a torradeira é composta, se não aceitar o orçamento perde os 15 euros e recebe a torradeira na mesma estragada. Portanto, o melhor talvez seja, temos aqui uma por 45 euros, que é nova, então talvez seja. Pronto, e o tipo diz assim, mas eu podia mandá-los, está na garantia, como é que é, mas então a garantia, não sei quantos, mas mandá-los, isto quer dizer arranjar uma privada, enfim. Portanto, no fundo, com o que eu vou gastar na justiça, eu compro 50 torradeiras. E nunca mais tenho que comprar torradeiras na minha vida. Não é? Comendo pão torrado todos os dias. De modo que esta história é possível. É uma história muito interessante. A história da frequência das edições jurídicas, os livros que se esgotam, os livros que não se esgotam, mostrando documentando o seu impacto prático. A história das citações dos livros, quando é que começam a ser citados, por exemplo, numa jurisprudência de um país, os autores alemães, os autores italianos, quando é que começa a ser citado Orlando, quando é que começa a ser citado Santi Romano, quando é que começam a ser citados grandes processualistas italianos, ou quando é que, mais recentemente, quando é que começam a aparecer citações ou referências a Dworkin. Quer dizer, podemos fazer uma história verdadeiramente de práticas, isto são práticas jurídicas, não é? Recursos aos tribunais, as formas de composição, como é que as pessoas resolvem e resolveram, para dar a dimensão histórica, como é que resolvem conflitos nesta área ou naquela área, vão ao tribunal, compõem-se com os vizinhos, enfim, há muitas maneiras de fazer história de práticas jurídicas. No domínio da Constituição também, forma das votações parlamentares, como se forma a vontade parlamentar, como oscilam os votos, como oscilam os movimentos dos partidos, depois de histórias como o veto, quando há veto absoluto, muitas vezes aplicado, poucas vezes aplicado. Enfim, há uma infinidade de temas de história constitucional que pode ser empiricamente estudado por práticas
de dissolução ou prorrogação das câmaras, práticas de queda dos governos ou do rei, o poder moderador, aguentar os governos. Claro que depois aí tem que ligar naturalmente à conjuntura política e tudo, mas podem-se fazer história de práticas que não passam necessariamente por discursos com aquelas restrições iniciais, não é? Bom, agora tinha aqui assim outro tema. Eu salto uns quantos, eu pulo-os na página. Por acaso, depois pulo. Salto uns temas. Bom, como incorporar neste tipo de história, que é basicamente história constitucional e, portanto, história do Estado, basicamente. Como incorporar a história da governamentalidade, isto é, a história dos outros organismos, dos outros dispositivos que regulam a sociedade. Fora do Estado. Enfim, no sentido em que aqui várias vezes falámos, no sentido em que Foucault toma a palavra governamentalidade. As formas de direção, que começam pelas formas de direção de si mesmo, até às formas de direção da sociedade, não por meio da disciplina, mas por outros meios, que Foucault chamou governamentalidade, através do confinamento, através da observação, da ideia da criação da ideia de que toda a gente está a ser observada, do controle do espaço, do controle das identidades, do registro civil, do controle da riqueza, cadastro da propriedade e da riqueza de cada um, combinando as duas coisas, ligação do cadastro da propriedade, à identidade, ao cadastro das pessoas, do urbanismo, já aqui falámos várias vezes, das medidas sanitárias. Como é que se poderia incorporar uma coisa na outra? Porque vimos que aqui não estava isso. A resposta mais fácil é dizer, não estava porque não se pode fazer tudo ao mesmo tempo. Não tive tempo para mais, fiquei por aqui. Mas a lógica das coisas é tal que realmente começamos sempre por o mesmo lado e logo ficamos sempre no mesmo lado. Isso é, para já, começamos por fazer a história constitucional, como é normal. Depois agora estamos a ajustar os meios de disciplina do Estado. Mais tarde, Deus nos dê vida e saúde, havemos de estudar o resto, mas isso mais tarde nunca vem, porque começamos todos pela mesma maneira. Portanto, é uma maneira um bocado batuteira de dizer as coisas. Agora, pergunto eu, e não haveria uma maneira de contar tudo ao mesmo tempo? Como na ópera, que é o espetáculo que eu conheço mais económico, em que há várias pessoas a dizerem a mesma coisa, a cantar a mesma coisa ao mesmo tempo, cada uma, não, a mesma coisa não, a cantarem coisas diferentes ao mesmo tempo, e nós apanhamos o enredo. Estão lá três personagens em cena, os três a cantar. E cada um está a cantar a sua coisa e nós apanhamos aqui o enredo. Não haveria uma maneira, digamos, polifónica, de vários sons ao mesmo tempo, polinarrativa, de contar a história que pudesse incorporar o Estado e o resto? Bom, parece-me uma questão muito importante. Até agora, confesso que não muito conseguida, porque, bom, os historiadores de direito, enfim, os historiadores de direito, a história política, etc., contam a história da Constituição a uma voz. Há mais ou menos variações e tal. Alguns com umas aberturas, ou menos e tal. E depois os outros, os que contam a história das governamentalidades, a história da escola, por exemplo, como forma de condicionamento, ou a história da universidade, ou a história da cultura, a história do cinema. Para a época contemporânea tem atraído muita atenção a história do cinema como forma de forjar uma identidade coletiva, forjar ideias e tal, ou a história dos centenários e das festividades cívicas para o século XIX como forma também de forjar identidades coletivas, ou a história da escola, já disse, a história da previdência social como forma ou do poder pastoral, o pastor que realmente ama as suas ovelhas e o amor como forma de condicionamento. Isto tem sido aplicado ao Estado, tem sido aplicado desde logo às relações interpessoais,
O amor como uma forma poderosíssima de condicionamento. Ainda por cima doce. Ainda por cima doce, que as pessoas são condicionadas e gostam de ser. De modo que ainda por cima é rewarding nos dois sentidos. Mas depois isto tem sido estendido ao Estado, e há muitos autores que têm falado, sobretudo a partir de Foucault, do poder pastoral. O Estado como detentor de um poder pastoral. O Estado que nos condiciona enquanto afirma amar-nos e tem uma série de comportamentos que traduzem esse amor. Organizando-nos, dando-nos habitação, dando-nos acesso à saúde, cuidando de nós quando estamos doentes, dando-nos casa, cuidando dos nossos tempos livres, organizando atividades culturais, campos de férias, festejos populares para distrair o pessoal. De modo que, como integrar estas histórias todas? Ou será que estas histórias estão condenadas a ser contadas a par umas das outras, em paralelo? Que não podem ser compactadas? Que dificuldades é que isso terá? Será só isso de falta de tempo? Será só que, se construíssemos uma equipa, podíamos fazer isso? Ou haverá aqui obstáculos de natureza mais objetiva, que estas histórias possam ser contadas ao mesmo tempo? Como digo, Foucault tem contado as outras histórias. Curiosamente, quando conta a história do Estado, normalmente não a conta muito bem. Porque ele próprio tem uma imagem um pouco deformada do Estado. Ou seja, Foucault, no fundo, faz esta oposição binária, que na verdade é fácil e é sugestiva. Diz assim, a disciplina é o Estado, os condicionamentos não disciplinares, governamentais, pastorais, é o não-Estado. Mas, desconhecendo isto, é que o Estado funciona nos dois registros. O Estado funciona pela disciplina e funciona pelo convencimento simbólico. Muitas leis realmente não são para aplicar. Muitas leis são apenas para condicionar simbolicamente. Marcelo Neves explicou isso bem na Constituição Simbólica. Há disposições que valem apenas pelo simbolismo, que se destinam a condicionar pela hegemonia, pela criação de imagens mentais. Estou a utilizar agora uma terminologia que já não é Foucaultiana, mas que é de Gramsci. Muitas funcionam pela hegemonia, outras funcionam pela disciplina. Mas o Estado, nem sei se funciona mais pela disciplina ou pela hegemonia. Provavelmente funciona mais pela hegemonia, pelo condicionamento simbólico, do que pela disciplina. Porque a verdade é que pela disciplina é só quando o Estado utiliza os seus meios de coerção para nos obrigar a fazer algo. E isso acontece rarissimamente, quer dizer, raramente isso nos acontece. Lá, uma vez por outra, lá veio o polícia que nos põe a mão assim e diz que aqui não pode vir, ou que nos obriga a fazer qualquer coisa. Raramente teremos sido presos, algumas multas devemos ter apanhado, mas esses atos de disciplina típicos do Estado acabam por ser raríssimos na vida cotidiana. E a maior parte dos nossos condicionamentos são condicionamentos de natureza simbólica, porque nós sabemos que há uma lei que existe, que manda fazer isto, ou proíbe fazer aquilo. De modo que Foucault não conta isto muito bem, porque ignora estes mecanismos puramente simbólicos de que o Estado serve para condicionar. E insisto muito na disciplina. Por exemplo, no Surveiller et Punir, lembra-se, começa por um relato de uma execução de um regicida, e é uma descrição impressionante de como o mataram, que aliás é uma descrição muitíssimo semelhante às descrições que há da morte dos nobres que atentaram contra a vida de Dom José I e que foram condenados à morte. E é quase igual, quer dizer, é esquartejada, são amarrados 4 cavalos às 2 mãos e aos 2 pés, e depois os cavalos puxam até a pessoa se despedaçar. Bom, é tudo muito parecido, e parece, há historiadores portugueses que recentemente
dizem que essa forma de execução escolhida para o Stávora e seus parentes foi inspirada justamente na descrição dessa execução célebre em França. Bom, e pega naquilo e dá aquilo como exemplo da disciplina de antigo regime. Desde logo há qualquer coisa ali que soa estranho. O que é que soa estranho? Soa estranho que o Estado seja tão pouco económico, isto é, que para matar, bem se vê que era um crime de lesa-majestade, era um crime muito importante, mas que realmente escolha uma estratégia que, aplicada para todos os crimes, mesmo para outros menos comuns, que é uma estratégia cara, é uma estratégia que exige mecanismos, prisões, carcereiros, polícia, investigação, depois carrascos, montar a forca, ou enfim, o cadafalco, e depois finalmente matá-los. É estranho, e na verdade, se nós formos ajustar, e eu já fiz este estudo empírico para Portugal, se nós formos ajustar a frequência com que é aplicada a pena de morte, em geral, não é só no caso da morte de regicídios, fiz este estudo para o século XVII e para o século XVIII, para os 2 séculos. Porquê? Porquê é que pude fazer esse estudo? Porque há rol de rol. Nunca fico sempre um bocadinho indeciso. Agora o ortográfico logo dirá se é Rois. Rois parece-me ratos a roerem. Rols. Bom. Há listas de condenados à morte, feitas pelos padres jesuítas ou dominicanos que os acompanhavam. E essas listas conservam-se listas dessas. Desculpem, não são 6 horas ainda. Então isto tem que ir agora muito rápido. Vamos discutir mais este tema e depois tem que ir muito rápido, porque a que horas é? Como é? Já não está. Às 7 é que temos que estar na. Temos ainda meia hora. Temos ainda meia hora, está bem. Está certo, eu pus meia hora antes. Há listas dos que foram realmente executados, feitas pelos padres que os acompanhavam até ao lugar do suplício, que os ouviam em confissão e finalmente os abençoavam, etc., antes de os matarem. Bem, e isto é que aí é que estão as fontes reais dos que foram condenados à morte. Portanto, por aí pode-se contar quantas execuções houve. Num país, num reino, que tinha umas ordenações em que se condenava à morte por tudo e por nada. Esta já contei a história do Frederico o Grande, que contou, mas neste país ainda há alguém vivo. Verdadeiramente, porque de facto matava-se a condenar-se à morte por tudo e por nada. E portanto eu pude contar, e há ali há uma época ali depois de 1640, que há umas 8 ou 9 execuções. Em todo Portugal continental. 8 ou 9 execuções. É pouco. Se ler o livro Quintas Ordenações, a quantidade de condenações à morte que ali há, pouco. Depois há 1650, 1660, 1670, 80, 90, 1700, 1710, 1720, praticamente há uma condenação à morte por ano. Agora não sei os números exatos, mas não há de andar muito fora disto. E depois há um outro período onde há bastantes condenações, mas também, enfim, da ordem da dezena por ano, no período de Pombal. Porque há os Távoras, só os Távoras fazem logo uma série deles. Depois há uma revolta no Porto por causa do arranque de vinhas, da construção da Companhia de Vinhas do Alto Douro, e aí há uma revolta popular e há aí mais uns quantos condenados. Bem, essa era uma fonte. Outra fonte era uma lista dos finais do século XVII, já século XVII, sim, que todos os anos o presidente do principal Tribunal do Reino, da Casa de Suplicação, o regedor das Justiças, ia aos cárceres de Lisboa e ia ver quem lá estava, porque é que lá estava, condenado porquê, e ia decidir finalmente para esvaziar os cárceres. Na verdade era assim, para esvaziar aquilo, para dar destino final àquela gente, ia lá ver o que é que se passava. Porque a pena de prisão realmente, a pena de prisão não era como agora uma pena. A prisão era um lugar onde se mantinham as pessoas antes de se lhe aplicar a pena, que podia ser degredo, que podia ser a morte, ou que podia ser o desterro dentro do reino,
ou podia ser penas corporais. Portanto, mientras tanto, estavam na prisão. Mas era só enquanto não se acontecesse mais nada bem. E o regedor das Justiças ia lá ver. Bom, e na altura, nesse documento que eu tenho, na altura estavam 290 e tal pessoas. E ele dessas 90 e tal pessoas só mandou condenar. E estavam todas condenadas à morte. Não, minto. Sim, estavam todas condenadas à morte. Estavam todas condenadas à morte. E algumas talvez a degredo para ultramar. Agora, confesso, já não me recordo bem, mas eu tenho um artigo sobre isso. E ele dessas todas só mandou condenar efetivamente à morte uma. Estava gente que tinha morto a mulher, mulheres que tinham morto o marido, que era muito mais grave. Escravos que tinham morto o dono, gravíssimo. Envenenadores, que era uma forma particularmente traiçoeira de matar. E essa gente toda viu os seus... ouviu a pena de morte ser convertida em degredo, para a Guiné, que era o pior, para a Angola, que não era mauzito, para a Índia, que não era mau, mas era muito longe, para o Brasil, que era ótimo. Ótimo, vinham para aqui, começar uma vida nova, muitas vezes, e realmente era o princípio de uma belíssima carreira. Portanto, aplicava-se muitíssimo pouco a pena de morte. Mesmo em Espanha há estudos que dizem o contrário, mas depois há também cadernos destes, e eu já vi também estudos baseados nos cadernos, e depois vê-se, quando eles vão fazer as contas, que realmente se matavam muito pouco. Quer dizer, o Estado antigo regime, como não podia deixar de ser, não funcionava pela disciplina, porque não tinha meios. Por isso, simplesmente não tinha meios. Porquê que o Estado hoje não funciona pela disciplina? Porque não pode ter um polícia ao lado de cada um de nós. Basicamente só por isso. E, portanto, quer dizer, quando pune, tende a punir exemplarmente, claro, hoje já não pode ser tão exemplarmente como antigamente, por causa das ideias humanitaristas, mas pune o mais exemplarmente possível, sobretudo quando a criminalidade é considerada como muito disruptiva dos laços sociais, e o resto tem esperança que as pessoas, com medo daquela punição exemplar e então muito publicitada, tenham medo e não cometam crime. Portanto, o Estado hoje não pune realmente pela disciplina e não pune pelas mesmas razões do Estado antigo regime. Não tinham meios. Ora, isto ficou ao localizar, ao identificar como meio típico de punição e de controle do Estado a disciplina, está a ter uma visão, a meu ver, um pouco falseada do funcionamento do Estado. O Estado, tal como o resto das instituições, funciona muito por controles indiretos, por formas de governamentalidade. Então, a governamentalidade insere-se dentro do próprio Estado. E nós, nestas Constituições aqui, não vimos isso ainda muito bem. Porque não há muitas medidas indiretas de controle, dessas medidas doces, de controle doce, de violência doce. Mas à medida que vamos avançando, vamos ver que começa a aparecer o cadastro, começa a aparecer a assistência social, começa a aparecer o registro civil, ou na Constituição, ou em leis paraconstitucionais, começa a aparecer todas as formas de registro civil, começa a aparecer os cuidados com a saúde, enfim, os cuidados com o urbanismo, etc., nas Constituições presentes, sobretudo a partir do Estado de Bem-Estar, do Welfare State. Aí encontram uma série de atividades pastorais do Estado, em que o Estado, como pastor ou pai, trata bem de nós, mas que em contrapartida são mecanismos de controle. E isso explica, por exemplo, a reação de certas, sobretudo nos Estados Unidos, na Europa não, a reação dos norte-americanos contra tudo o que seja controle do Estado. A resistência a terem um cartão de identidade, como vocês têm na Europa, de um modo geral lá, nos Estados Unidos não há. Quer dizer, o que faz, como sabem, às vezes do cartão de identidade é o número da Segurança Social, mas número de Segurança Social só tem quem trabalha, portanto o tipo que não trabalha não tem que ter número de Segurança Social. Ou a licença de conduzir, mas quem não conduza não tem que ter licença, portanto pode haver gente perfeitamente indocumentada. Eu presumo que haja, isso não conheço com detalhe, isso depende também das legislações estaduais, mas presumo que haja uma certidão de nascimento, ao menos. Quer dizer, que o Estado controle quem nasce. Portanto, agora, aquele documento que a gente traz no bolso e que a polícia nos pode pedir, isso não tem.
Isso realmente nos Estados Unidos. Tem quem tem. Mas se eu não quiser ter, não tenho. Não trabalho, não guio, não tenho documento nenhum. E por outro lado, essa resistência contra um documento de identidade. E o acharem que isso que é uma forma de opressão estadual. E por outro lado, a tendência que existe também nos Estados Unidos, muitas vezes ligados a certas seitas religiosas, de não aceitarem nada do Estado. Nem a educação, nem a assistência, de viverem completamente isolados do Estado e às vezes cultivando até a ideia de que estão sob a ameaça do Estado. Aquelas comunidades todas que vivem isoladas ali no Middle East e lá para o norte, Montana e por aí assim, que vivem completamente isoladas, não mandam as crianças às escolas, não recusam-se a ter qualquer documento, armam-se, porque vivem sempre sob a ameaça, ou figuram viver sob a ameaça de uma intervenção, de um ataque estadual, portanto armam-se. Isso tem dado origem a uma série de tragédias, porque a certa altura geram-se conflitos, o Estado começa a querer cobrar impostos, ou obrigar as crianças a ir à escola e tal, e eles barricam-se, enfim, lembro-se de várias situações dessas. De modo que são formas, todas estas formas de controle indireto do Estado, em algumas culturas são sentidas realmente como tal. E as pessoas põem-se esse problema. Não, entre nós não, nós aceitamos, tudo que o Estado nos der aceitamos, achamos bom. Saúde, então, ótimo. Concertos públicos, ali no jardim público, uma banda a tocar, então, ótimo. Educação para as crianças, ótimo. Claro que o Estado depois cobra qualquer coisita, não é dinheiro, pode também cobrar dinheiro, mas é preciso um registro, é preciso, no fundo, tornar-se visível aos olhos do Estado, visibilizar-se para ter direito a usufruir dessas vantagens. Não é? Isto são as tais formas de governamentalidade do Estado. Depois existe também ao nível da sociedade civil. Agora, como fazer uma história integrada disto? Será só uma questão de divisão de trabalho, de facto? Será só que é muita areia para a minha carruagem? E que tenho que arranjar mais gente? Ou haverá aqui, para já, haverá um modelo? O modelo estará bem construído já? O modelo, isto é o modelo do modo de enganchar, de combinar disciplina e governamentalidade. Estará bem construído, estará bem trabalhado, estará avançado. Teremos uma metodologia perfeita, descritiva, perfeita, de como as coisas funcionam, quais são as fronteiras da governamentalidade, quais são as fronteiras da disciplina. Não haverá disciplina na sociedade civil também? Por exemplo, o Ku Klux Klan não é uma forma de disciplina da sociedade civil? Ou os bandos neonazis, ou seja o que for. Ou coisas, enfim, talvez menos espalhafatosas. Não. A gestão da família, com a sua carga de violência física ou violência emocional, para controlar certos membros da família. Não será disciplina? Realmente, quando o marido diz à mulher, não sais, ou não vais à janela, ou não sais ou não vais ao café, ou não sais sem mim. Ou quando diz aos filhos, à meia-noite esteja em casa, é disciplina ou é governamentalidade? Ou basta não ser uma prática do Estado para ser governamentalidade? Que é um bocado a ideia de Foucault, desde que não seja do Estado é governamentalidade. Desde que seja do Estado é disciplina. Diz? Desde que seja do Estado é disciplina. Desde que não seja do... Hã? Claro. Sim, claro. Sim, pois. Não, mas isso é o que eu disse há bocado. Foucault esquece disso. Foucault esquece que a escola é basicamente, quer dizer, na Europa, ainda, é basicamente... A fábrica não.
Ele diz isso, ele diz que assiste-se a uma modificação dos estilos e mecanismos de controle e que o Estado do século XIX é um Estado da governamentalidade e deixa de ser um Estado da disciplina, não é? Mas permanece disciplina estadual no século XIX. Até a escola, por exemplo, a escola funciona pela disciplina e pela governamentalidade, ou seja, na escola há medidas disciplinares. Então, na escola, agora já não. Em Portugal é proibido, aqui também deve ser bater nas crianças, não é? Mas enfim, ainda me recordo, quando eu era aluno da escola, o professor tinha uma cana e tinha uma régua grossa e aquilo era para nos castigar, umas canadas pelas orelhas abaixo, assim, doía muito. E o António com o curto da cabeça e uma palmatória. Isso era disciplina. Não era só. Complicadinho ainda, porque o modelo parece que não está bem. O modelo não está bem afinado. O que é verdadeiramente disciplina, o que é governamentalidade, qual é o controle hard e o controle soft. Onde é que está o controle hard e onde é que está o controle soft. Porque ele parece que está disperso. O Estado tem controle hard, polícia, prisões, e tem controle soft. Escola, bem, tirando as palmatoadas e isso, não é? Escola, segurança social, por exemplo, os manicômios é controle hard e soft, mas algum é bastante hard. As políticas eugénicas têm controle hard, porque muitos Estados recorreram a medidas eugénicas que passavam pela aniquilação física das pessoas. E não só na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha também, na União Soviética. E, portanto, aí não é controle soft, aí é mesmo já biopoder. É o poder sobre a vida. Mas que aqui parece-me que é um campo bom, era um campo bom de estudos multidisciplinares sobre o poder, que permitisse arrumar um bocado, isto está um bocado desarrumado ainda. Precisava-se fazer um levantamento de campo, dizer, bom, quais são os institutos de disciplina, por onde se aplica o poder? É a família, é a escola, é a fábrica, e dentro desses dispositivos de disciplina, que poder se aplica? Poder hard ou um poder soft? Um poder duro ou um poder doce? Bem, muitas vezes numas combina-se. Na família há o duro e o doce. O duro já falei há bocado. O doce é o condicionamento pelo humor. Que vai ver. Claro que os filhos não querem comer a sopa, não é? Então os pais mais antigos dizem, pá, ou comes a sopa ou levas uma chapada, uma lambada. Ou puxas-te as orelhas, ou ficas de castigo, ou não vês televisão, ou não sei que, não brincas com. Como é que se chama? Com os jogos, Gamebox. O poder doce é dizer, vá, agora come uma colher pela mamãe que gosta muito de ti, agora pela avó que gosta muito de ti, agora pelo avô que gosta muito de ti. E havendo assim bastante família, mais uns gatos e uns cães, agora como é você, o nome de cães em Portugal são rios, o Tejo, o Douro, cá não sei como é que chamam os cães. Agora mais uma colherzinha pelo Tejo, agora mais uma colherzinha pelo gatinho Bobó, e mais e a pessoa come a sopa toda, fica toda contente e ainda agradece, mas aquilo foi uma forma de acontecimento pelo amor. E os maridos e mulher e os namorados, como se condicionam-se pelo amor também. E esse é condicionamento soft. Ora, estes levantamentos realmente não estão feitos. E dá-me a impressão que antes de estarem feitos é o projeto de uma história global do poder. Uma história da microfísica do poder. Poder micro, que está instalado molecularmente na sociedade. Que existe mesmo dentro de cada um de nós. Cada um de nós com os cuidados de si, o modo como tratamos de nós.
realmente combinam os seus poderes, podemos tratar-nos cuidar à bruta de nós, quando nos impomos uma dieta, quando nos autoflagelamos por razões religiosas, de autopunição, de autocensura, seja do que for, ou quando nos mimamos. Quando damos mimos a nós mesmos e dizemos, precisas de ficar mais bonito, portanto tens que ir correr não sei quanto, todos os dias não sei quanto tempo. Ou precisas de ficar mais bonito, portanto tens que fazer uma operação estética e ontem vi uma para a televisão que até ia vomitando. Com todos os detalhes. Eu não percebi se aquilo era um programa. Cheguei a não perceber se aquilo era um programa cómico não tinha nada, se era um programa satírico, ou se era verdadeiro, mas é de tal maneira nojento que até um bocado caro. Só não tinha lá o gato ao lado a comer. Mas, portanto, mas por amor, para ficares mais bonita, para ficar mais bonito, mais proporcionado, mais assim, mais assado, etc. Portanto, mesmo nos poderes sobre si, nos poderes de si, de que fala Foucault e que os antigos chamavam monástica, o tratamento de si, as duas, pode haver dois tipos de poder, por disciplina e poderes doces. Depende. Não sei, é complicado, não é? Complicado. Acho que ficámos hoje por aqui, porque, bem, apenas já agora, porque daqui a um bocadinho temos que ir embora. Apenas uma notinha interessante mas era uma notinha, depois tinha aqui mais 3 ou 4 coisas que podíamos ver amanhã. Uma notinha sobre o interesse que seria estudar isto comparativamente. Isto é, para dois países diferentes, um bocadinho diferentes, um bocadinho iguais. Portugal, Brasil, Argentina, Argentina, México, Brasil, México, Brasil, Colômbia, Portugal, Espanha, bom, porque muitas vezes isto permite ver melhor. Por exemplo, Portugal e Brasil são parecidos, mas são diferentes, porque as situações, o território, as condições de povoação, a própria cultura, sobre, que é talvez o caso mais engraçado, sobre um fundo comum, até um fundo jurídico comum e um fundo de práticas comuns começam a diferenciar-se. E aí vê-se melhor, analisam-se melhor as diferenças. Bom, então meus caros, até amanhã a gente dá um nó final a isto.